Amém? Então nós hoje vamos falar um pouquinho sobre como essa carga é tirada do nosso ombro. Como nós conseguimos sermos transformados o nosso coração, o nosso pensamento. Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? Isso aí é uma mágica? Né? Isso aí é uma palavra de autoajuda? Né? Nada disso. Isso é realmente o poder de Deus. Amém? É o que? O poder de Deus. Então, abra a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías. Ele não é o maior profeta porque tem um livro, né? Um profeta maior, mas é porque realmente foi o profeta chamado messiânico, aquele profeta que profetizou tudo a respeito de Jesus Cristo. Né? Até como seria o ministério dele. Sofredor, né? Vicário, mas que nos justificaria com seu conhecimento. Amém? Que levaria sobre ele as nossas enfermidades. Amém? 10, 27. Capítulo 10, versículo 27. Diz assim. Quem achou de amém? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa de quê? Da unção. Feche teus olhos, olha comigo com essa mensagem. Peço a você que olhe ao Pai junto comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui na tua presença. E agora te pedir que o Senhor venha falar conosco, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir, para cada dia estarmos melhor, Senhor, e podermos fluir na tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Por causa da unção. Ali a palavra de Deus diz assim, que naquele dia, né, ali Deus está falando a respeito da opressão, que o povo estava sendo oprimido por outros povos por causa do pecado, por causa dos erros. Então Deus sempre entregava a um outro povo para que o outro povo tivesse domínio sobre o próprio povo dele. E isso tudo, né, vamos colocar assim, organizado, não só organizado, mas também controlado pelo nosso Deus, porque nunca Deus castiga para destruir, sempre para corrigir. Amém? Porque se a Bíblia diz que não fosse a misericórdia do Senhor, já teríamos sido o quê? Consumidos. Quem entendeu bem aqui? Então todos nós temos consciência de que o pecado ele traz destruição. E há uma sentença contra o pecado. E qual é a sentença? A alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós pecamos, então a sentença que caberia a cada um de nós seria a morte. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele suporta com paciência até o dia em que nós viemos abrir os olhos e viemos entender que ele também perdoa os nossos pecados para que nós possamos viver. Amém? E esses pecados só são perdoados quando nós chegamos até quem? Até Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? É um Deus bondoso e maravilhoso. Por isso é que quando nós já chegamos ao Senhor Jesus, abrimos os nossos olhos, né, e nós somos realmente resgatados, purificados, santificados, o sangue de Jesus, né, vem sobre a nossa vida. Quando nós pecamos mais uma vez, nós estamos expondo o nome do Senhor à vergonha. Por quê? Ele nos justificou, nos santificou, declarou nosso nome nos céus, e aí nós vamos e pecamos novamente. O que significa isso? Se ele já imaginou alguém, é como alguém chegar para alguma pessoa, ela errou, vacilou, você não pode confiar que eu garanto. Aí a pessoa erra de novo, quem é que vai passar vergonha? Quem colocou a mão no fogo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Deus fala isso de Davi. Ele fala, por que você fez com que o meu nome fosse blasfemado no meio dos ímpios? Pela sua atitude, e por isso Deus puniu Davi. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Quem entendeu bem aqui? Amém? Porque é claro, isso é bem óbvio, né? Existe uma lei da semeadura, você não precisa nem falar isso de forma espiritual. Naturalmente, você só colhe aquilo que você planta, e nas suas atitudes a mesma coisa. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Aí, mas o que Deus faz? Existe uma carga, né, no nosso ombro, um jugo no pescoço. Quem não sabe bem o que é jugo, quando você vê aqueles filmes épicos em que os bois eles tinham uma madeira agarrada aqui. Quem já viu esses filmes aqui?
e eles iam baixando assim e puxando o arado, né? Um tronco, tinha uma madeira, e aí uma madeira vinculava o outro boi assim por diante, eles não podiam se mover muito daquilo. E quando prendiam algumas pessoas, acontecia a mesma coisa, quando fizeram com Jeremias. Né? Botaram uma madeira aqui, ela atravessava e as mãos dele também amarradas aqui. Quem entendeu bem aqui? Então isso chama-se, né? Seja o jugo. E a carga é o próprio peso mesmo que se tem nos ombros. E essa carga e esse jugo que fala ali em Isaías é o pecado, que o ser humano não tem possibilidade de se libertar do pecado sozinho. Por isso que o Senhor Jesus fala, quando ele vier, quem? O Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o nosso coração de que nós estamos errados e precisamos ser libertos. Amém? Então, essa carga que traz sofrimento, essa carga que traz prisão, essa carga só é tirada através da unção. Fala assim, a unção é o poder de Deus que liberta o homem. Amém? Não é de outra forma, não existe outra forma. Você pode ter conhecimento, ser catedrático, né? Vamos colocar assim, ter mestrado, doutorado, PhD, sei lá, em tudo o que você quiser, mas nada vai tirar a carga do pecado, né, dos nossos ombros, nem nos libertar do jugo, dessa prisão, a não ser a unção que vem através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo bem até aqui? Isso é sobrenatural mesmo. Por que eu falo que é sobrenatural? Nós vamos mostrar aqui que é sobrenatural. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus está lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, que depois da tentação, ele vai até Nazaré, entra na sinagoga, começa a ler, e ele abre onde o profeta Isaías diz a respeito dele, e diz assim, pelo que o Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, pregar aos pobres, libertar os cativos, curar os enfermos. Quem entendeu bem aqui? Dar vista ao cego. Então, o Senhor Jesus só pôde fazer isso quando ele foi ungido. É muito importante a gente entender isso. Uma vez eu estava indo fazer uma visita a um irmão e cheguei lá, um rapaz que havia caído com problema, e nós estávamos orando, levei 2 rapazes comigo, novos convertidos, obreiros, para poder fazer essa visita. E graças a Deus essa pessoa foi liberta, está bem hoje. Mas aí quando nós chegamos lá, a gente orou, teve uma manifestação, o demônio foi embora, a pessoa foi bem, teve alguns problemas, depois a gente lutou até que ela ficasse bem, glória a Deus por isso. A unção ela liberta naquela hora, mas para manter liberto você tem que cumprir alguns parâmetros que o Senhor estabelece. Amém? Porque não adianta a gente abrir a porta da cadeia, você sai, depois você volta, aí fica difícil. Né? E aí esses irmãos chegaram para mim e falaram assim, pastor, mas tem tanta gente na igreja, tem tantos pastores por aí, por que eles não vêm, não fazem, não trabalham? A gente não pode fazer isso também, é independente do Senhor, porque eu sei que a pessoa está cheia de atividade, não dá para a pessoa fazer visita para todo mundo. Eu falei, dá, mas espera um pouquinho, a gente vai orar mais um pouco com vocês, vai preparar um pouquinho mais vocês, para vocês estarem, né, prontos para poder fazer esse tipo de trabalho. Aí eles falaram o seguinte, mas pastor, enquanto isso as pessoas vão morrendo? Eu entendi o sentimento deles. Quem entendeu bem aqui? Eles estavam doidos para poder ir trabalhar, eu sei disso, é legal isso, é gostoso ver isso. Mas eu falei com eles, eu sei disso, mas o importante é que vocês hoje precisam também estar... Eu não podia falar para eles, mas eles também precisavam de libertação ainda. Quem entendeu bem aqui? Precisavam de muita coisa na vida deles para poder partir, porque quando nós ainda não estamos totalmente prontos, o que acontece? O diabo vai pegar aquilo que a gente ainda não está firme para derrubar. Deu para entender bem? Você está indo para uma batalha, gente. Aí vai deixar rastro para trás, vai dar ruim. E aí, mas eles insistiram. Eu falei com eles o seguinte, vou fazer uma pergunta a vocês, e que eu estou falando com vocês aqui agora. Mesma pergunta que eu vou falar com vocês. Por isso que é importante a gente buscar essa unção, e existem 2 tipos de unção. Aquela que nos liberta e aquela que o Senhor nos dá para a gente libertar. Amém? Primeiro eu recebi a unção de alguém para ser liberto. E depois eu recebo a unção do Senhor para libertar. Amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Nós vamos explicar as duas aqui rapidinho, né? Vamos dar uma corrida, vai dar tempo. Eu falei com ele o seguinte, quando o Senhor Jesus ele tinha 15 anos de idade, ele era Jesus? Ele era. Ele era o Filho de Deus? Era. E quando tinha 20, também era. Eu falei, caramba, que legal. Eles não entenderam a pergunta, assim como muitos aqui não estão entendendo, mas eu já vou explicar mais um pouquinho. E quando tinha 25, ele era o Filho de Deus? Era. Que bacana.
Meu Deus. E quando tinha 29, também era? Aí eu falei, por que ele só começou a curar, libertar e pregar aos 30? Porque somente nessa época ele foi ungido pelo Senhor para isso. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado, eu preciso entender que há um tempo determinado para tudo. Ele não era Jesus porque ele não tinha cego. Quando ele tinha 20 anos de idade, tinha ou não tinha? Era uma das enfermidades que tinha na época, a lepra e a cegueira, que era algo terrível, que tinha mesmo. A média de vida das pessoas era cerca de 30, 36 anos no máximo. Entendeu? Era uma média baixíssima, né? Vamos colocar assim. E aí, no Império Romano, e onde só a elite que tinha acesso a algumas coisas, iam na medicina, que não era medicina, era só um ensaio, né? Vamos colocar assim, de umas ervazinhas, de alguma coisa que o cara tomava lá para ver se resolvia, mas na verdade esperava a morte chegar. E o Senhor Jesus estava ali, mas ele não curou ninguém antes. Ele não libertou. E por que eu sei disso? O senhor está conjecturando? Não. A Bíblia diz que ele principiou o seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Então, até aquele momento, ele não havia feito o quê? Nenhum milagre. Mas já era Jesus. Mas já era quem? O Filho de Deus vivo. Já era o nosso Salvador. Mas ainda não havia recebido o poder, a direção e a autorização. Deu para entender bem aqui? Para fazer aquilo pelo qual ele havia sido enviado. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Então, presta bem atenção, a gente precisa entender. Então, essa unção que eu estou falando, quer dizer, a unção que o Pai nos dá a todos nós, para que nós possamos sermos enviados no nome dele. Agora, quando Jesus ele aparece e vai curar as pessoas, né, vamos colocar assim, que ele encontra logo com o endemoniado lá de Gadara, e esse endemoniado vem dos sepulcros e corre uma legião, ele diz assim, vieste nos atormentantes do tempo, foi logo no início, os primeiros embates que o Senhor Jesus teve, foi logo com ele, e aí Jesus mandou que ele saísse dali, daquele corpo. Jesus manda que os demônios imploram para poder não sair daquela região, Jesus manda entrar nos porcos, os porcos morrem, aquela coisa toda, isso é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois daquele homem ser liberto, aquele homem que só vivia em cadeias, arrebentava as cadeias, era lançado no fogo, quebrava tudo, despedaçava até as pessoas que passavam por ali, e aquele homem fica são, fica muito bom, perfeitas condições mentais, mas, sabe? Ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, deixa eu ir contigo. E sabe o que Jesus faz? Faz o seguinte, volta para a tua família e anuncia as coisas que Deus te fez. Amém? Amém? Então a unção que aquele homem recebeu foi uma unção para que ele fosse liberto. Não foi a unção para que ele libertasse. Eu estou sendo claro aqui, gente? Amém? Por exemplo, os cegos que foram até o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, né? Foram lá, aquela coisa toda, e aí foram curados, mas a Bíblia não diz que nenhum deles se tornou depois alguém que fizesse algo dessa forma. Então, a unção que despedaça, vamos colocar assim, o nosso pecado, que tira a carga dos nossos ombros, que tira o jugo de nós, o Senhor Jesus fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa unção, todos nós, quando chegamos na presença do Senhor, nós recebemos. Amém? Quem entendeu até aqui? Amém? Então, todos nós recebemos e somos aliviados. Porque ele tira essa carga dos nossos ombros e jugo do nosso pescoço. Ele nos liberta verdadeiramente do poder do diabo da nossa vida. Ele liberta a pessoa das drogas, liberta da prostituição, liberta do alcoolismo, liberta dos maus hábitos. Amém? Liberta dos maus pensamentos. É claro que eles virão novamente, aí vai ser uma luta, só que existe uma diferença. Antes de ser libertos, nós éramos escravos do pecado. Agora nós temos poder para lutar contra o pecado. Glória a Deus. Há uma diferença muito grande. Todos nós que estamos aqui, com exceção das criancinhas, que vimos do mundo, que nós fomos libertos, Satanás tentou voltar várias vezes com as mesmas coisas. É ou não é verdade? Mas o que a gente faz?
Nós oramos, permanecemos na presença do Senhor e aí somos fortalecidos para continuar vencendo, para continuar recebendo a unção que nós recebemos aqui. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Então, cada vez que eu ouço a palavra me limpa de algo. Vai limpando. É ou não é? Vai o quê? Fazendo o quê? Limpando. O Senhor Jesus, ele fala para os discípulos, sim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, a palavra limpa a minha mente das coisas ruins. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala lá em Gálatas 5:22 a respeito do fruto do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a mansidão, que é a temperança, que seria o último, vamos dar um pulo aqui, a temperança que é o domínio próprio, que é a benignidade, que é a bondade, que é a longanimidade, está ali, né? Glória a Deus, está ali, que é a colinha ali, né, gente? É a fé, amém? Então, quando nós recebemos essa palavra, você nota uma coisa que eu quero falar com você. Antes de receber o fruto do Espírito, no versículo 19, já que está com a mão na massa, bota aí. Diz assim, porque as obras da carne são o quê? E quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, vai lá. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresia, vai lá. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Se não tem uma que você foi enquadrado ali, tem algumas semelhantes. Quem entendeu bem aqui? Amém? Você pode acrescentar se você quiser, tá? Ou não é? Não é verdade, Patrícia? Né? Como também já vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino do céu. Aí nota que a unção é para tirar essa carga. Que nós não temos capacidade sozinhos de nos libertar. Às vezes está na igreja, ainda tem ciúme, ainda tem inveja, ainda fica incomodado com o avanço do irmão ou com o testemunho do outro. É ou não é verdade? Ou então ainda vem pensamentos de lascívia, pensamentos ainda de coisas erradas que fez lá atrás. Eu sempre oriento as pessoas, novos convertidos, quando entram na igreja, pega aquelas agendas que não eram boas, de pessoas que te ligavam e deleta. Quem entendeu bem aqui? Amém? Ou quando ligar, falar paz do Senhor Jesus Cristo, amado irmão. Amém? Estão entendendo bem aí, gente? Amém. Ainda bem que o povo aqui é inteligente. Não é verdade, né? Você quer fazer uma visita à nossa igreja, ela tem um culto de libertação abençoado, que me libertou. Sempre aconselho a fazer isso para a gente poder conseguir, Então, você já está liberto para fazer isso. Você não precisa sair de... Aí eu sempre falo, não sai devagarzinho, sai de uma vez. Amém? A filha de Deus está apelando para sair devagarzinho, eu vou sair devagarzinho. É assim? Não, sarta de banda logo. É ou não é? Glória a Deus. Agora, depois que a unção liberta daquilo ali, aí a gente pode encher da próxima parte, os 3 versículos que estão lá logo depois, que é o 5:22, que é o fruto do Espírito. O problema é que algumas pessoas tentam colocar o fruto do Espírito sem tirar aquelas podridões que estão dentro. Vai dar certo? Vai ou não? Não. A caixa está lá, com água, cheia de lodo. Aí você bota a água limpa na caixa suja. O que vai acontecer? Vai continuar. Aí você enche a caixa de novo. E enche de novo. Primeiro, quem tem que fazer, gente? Fala que o irmão que está ao seu lado, a unção primordial limpa todo o nosso interior. Essa caixa d'água que estava suja. Cadê as caixas d'água limpinhas aí do Senhor? Amém? Glória a Deus. Tira tudo aquilo agora, começa a colocar coisa boa. Amém? Isso aqui é importante para a nossa vida. Até aqui tudo bem, gente? Então, essa unção que a gente recebe é para tirar a carga que o pecado coloca nos ombros e o jugo que nos aprisiona. E aprisiona mesmo. Alguém que está no vício é aprisionado ou não? Tem gente que é aprisionada na mentira. A pessoa não consegue ficar sem mentir. Tem ou não tem? Tem gente que é avarento. Igual estava ali, os avarentos, tem idolatria. Tem gente que é avarento. A pessoa luta, meu Deus do céu, mas não consegue meter a mão no bolso de jeito nenhum. É ou não é?
Não é verdade? É uma prisão, gente. O avarento, eu creio que ele sofre muito. Sofre ou não sofre? Sofre, porque, gente, ele quer fazer alguma coisa, mas chega, falta ar quando tem que tirar R$1 do bolso. Mas não é? É? Vai fazer um rateio para comer alguma coisa na rua. Eu sempre falo isso, comer uma pizza, alguma coisa assim, e fica olhando um pedaço maior do que o outro está pegando. Não é? Não é? Aí vem aqueles... Antigamente era assim, vem, não sei se ainda é, quando vem aqueles... Uma promoção do refrigerante grandão, não vem? Não vem ainda? Né? Aí vem a promoção, aí todo mundo está ali, aí o outro vai e pede, não bebo refrigerante, não quero um suco. Aí o cara, caramba, já vai ter que ratear mais ainda. Então o avarento, ele sofre. Sofre ou não sofre? Sofre, a gente tem que lutar contra isso todo dia. Amém? Que é muito importante. Estou falando dessas coisas, mas todas as outras podem nos aprisionar. E é disso que a carga é tirada dos nossos ombros. O jugo é tirado do nosso pescoço, seja lascívia, seja adultério, seja mentira, seja avareza, seja egoísmo, seja qualquer uma dessas coisas. E aí, quando essa unção vem, essa unção realmente nos liberta. Olha só, a unção despedaça o jugo. Não é possível mais colocar em você. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Foi despedaçado. O diabo, ele vai trazer para você algumas coisas, e aqui eu quero falar com você, é importante a gente entender, ele vai tentar trazer na tua memória coisas que você fez, que você não é digno, e tentar trazer imagens para que você se volte a se aprisionar novamente. Mas isso é tudo um engano. Quem entendeu bem aqui? Porque quando o Senhor Jesus perdoa, ele diz que joga o nosso pecado no mar do esquecimento, apaga as nossas transgressões. Cadê o povo de Deus para apagar as transgressões aí? Acabou. Então não deixe ele te enganar. Você está com o teu celular aí? Não deixe ele o quê? Te enganar. Ah, mas eu tinha umas fotos legais minha e dela. Que essa semana a gente deu um pulinho lá em Búzios, gente. Por isso que eu fiquei vermelhinho assim, entendeu, gente? Mas já está passando, estou com vontade de voltar de novo. Claro que não, né, gente? Onde é que está o negócio das fotos dela aqui? Onde está aqui? É aqui? Aqui. Então, olha só. Essa foto, quem é que está aqui? Dá para olhar direitinho aí? Não, né? Ah, essa aqui foi ontem, gente. Está ruim para o meu lado, estou enxergando pouco. Mas ficou legal, não ficou? É minha foto que eu tirei ali atrás com ela, né? Aí vou fazer uma pergunta. Quem é essas pessoas que estão na foto aqui? Mas não somos nós. É só a foto. O diabo faz isso. Ele traz imagens que não é mais você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Ele tenta trazer imagens do que você foi, mas hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Até porque hoje eu estou mais gordinho do que ontem, eu comi mais hoje. Mas amanhã eu volto novamente, em nome de Jesus, para essa dieta bendita, abençoada. Eu estou precisando de uma unção para libertar um pouquinho. Né? Está sendo uma luta, mas vou conseguir, Vinícius. Amém? Então, muito importante a gente entender que o diabo vai sempre tentar trazer para você imagens do que você foi. Mas você já foi liberto em nome de Jesus. Glória a Deus. Você não é aquilo mais... A voz, às vezes, que fala na tua mente, no teu coração, os desejos que entram aí, não é mais você. Você já é nova criatura em Cristo Jesus. Agora, tem que lutar contra essas vozes? Claro que tem. Por quê? Porque é o velho homem que já está morto tentando ressuscitar. Vai deixar um zumbi atrás de você? Morreu, tem que fazer o quê? Oh, meu Deus. Fala com a pessoa, vamos enterrar logo de uma vez. Amém? O diabo não levantar mais esse zumbi. Glória a Deus, que hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, quando a gente fala, gente, vamos orar, e a gente entra na igreja, e a palavra de Deus, ela vem, como essa palavra que está vindo aqui, ela vai te libertando a cada dia. Tirando o peso que o diabo tenta colocar no nosso coração e na nossa vida. Amém?
E ela vai libertando a cada dia, deixando você cada dia mais leve, entendendo quem você é em Cristo Jesus. Porque o que o diabo não deseja é que o servo de Deus, o crente em Cristo Jesus que foi liberto, tenha os olhos abertos, que já é liberto e cidadão do reino dos céus. Ele tenta fazer com que você não entenda o potencial que você já tem. Você já está livre em Cristo Jesus. Amém? O que o Senhor Jesus fala? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação só vem através de Jesus Cristo. Ele que tem poder para fazer isso. E por isso, quando a gente vem para a igreja, a gente sai mais aliviado. Por quê? Porque a unção dele permanece na igreja dele. Amém? E permanece comigo, com você. Então, quando a gente vem ao altar, que a gente vai, por isso que eu falei hoje de manhã, quando a gente vem ao altar, a unção coletiva, presta bem atenção, várias mentes, vários corações buscando o mesmo Deus, a presença dele se torna abundante ali. Amém? E essa unção, ela se esparrama, ela aumenta, ela potencializa na nossa vida. Uma vez eu estava dando uma olhadinha Quem já teve Fusca aí, gente? Misericórdia, né, gente? Eu já tive Fusca. Aí falava assim, esse carro é bom demais. Não, gente, esse carro não quebra. Você vai para qualquer lugar com esse carro. Gente, misericórdia, mas o meu só vivia quebrado. Era problema de platinado, era problema de roteador, era problema de gente do raio que o parta. Gente, não esquece isso. Não, carburador é melhor, esquece isso, injeção eletrônica, para com isso. Não é? Amém? Não, a direção era boa nada dura que só um raio. Boa direção hidráulica, não é com o dedinho assim, mas... Amém? Mas tudo bem. Mas o que eu vou falar com vocês é o seguinte, tem uma coisa chamada bobina, né? Que outro dia eu falei aqui, eu vou falar com vocês. Nós temos no nosso interior a semente do nosso Deus Altíssimo. Quem entendeu bem aqui? Amém? O Senhor Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E mais o que aconteceu? O pecado, ele, cobriu aquela pérola toda com crostas ruins. Deu para entender bem? E aí aquela luz que brilhava está bem fraquinha, aquela energia está bem fraquinha. E é interessante que depois eu estava dando uma olhadinha, aquela vela de ignição dos carros, ela tem que acender uma centelha para o carro funcionar, não é assim? Os carros, a gasolina, não é? Né? E aquela centelha, ela precisa de uma voltagem para explodir a gasolina e o motor funcionar. Algumas mulheres não vão entender muito bem, alguns homens também não, mas a maioria vai. Né? Mas para que dentro da câmara de combustão a gasolina que está ali ela possa explodir, fazer o motor girar, tem que ter uma centelha elétrica ali. Essa centelha ela tem que ser, não sei, 20, 25 mil volts por aí. É muita potência. Você imagina bem, a nossa tomada de casa é quantos volts? 110 ou 220? Mas aquela centelha, para poder ela fazer uma centelha boa, chega a 25, 30 mil volts algumas centelhas daquela. Mas a bateria do carro só são 12 volts. E como é que faz para que ali vire 25, 30 mil volts? Porque existe uma bobina. Essa bobina ela multiplica milhares de vezes aquela voltagem da bateria para que o carro possa andar. Essa bobina é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Quem entendeu bem aqui? Amém? Nós não temos poder em nós mesmos. Mas Ele vai multiplicar o teu desejo em realização em sonhos. Amém? Aquilo que nós não conseguimos naturalmente, Ele faz. Por isso Ele fala, sem mim nada podeis fazer, sem uma bobina um carro não anda. É ou não é verdade? Não é? E sem Jesus Cristo a gente não pode se libertar nem ter nenhum milagre na nossa vida. Quem entendeu até aqui em nome de Jesus? Então a unção é um poder verdadeiro de Deus, na minha vida e na sua, libertando a nossa mente, o nosso coração do pecado e até nos impulsionando na direção da obra de Deus, de fazer a vontade dele, para que cada vez mais o Senhor nos abençoe. Aí aqui eu vou entrar na segunda parte rapidinho, falta 15 minutinhos, mas vai dar. Então a primeira parte, a unção, é para nos libertar. Quem entendeu bem aqui? Amém? É a unção que vem do alto que nos liberta. Até aqui tudo bem, gente? O ser humano não teria a possibilidade de fazer isso, como nós já vimos aqui antes. Aquele centurião teve muita fé quando foi até Jesus Cristo para curar o
o servo, vou falar aqui para algumas pessoas que podiam não estar no dia, e aí ele pede ao Senhor Jesus, entra na minha casa, né? Não precisa entrar na minha casa, Jesus não pode deixar que eu vou lá e dou a cura para o teu servo. E aí Jesus fala, é mesmo? Ele, não precisa, porque se só der uma palavra, meu servo vai ficar curado. Aí o que Jesus fala? Nem mesmo Israel viu tamanha fé. Aquele homem tinha uma fé tremenda, mas mesmo a fé daquele homem não curava o filho dele. Por quê? Lembra da bateria de 12 volts? Precisava do Senhor Jesus Cristo para multiplicar o desejo dele e tornar realidade. Amém? A nossa fé tem que ser direcionada para quem? Para Jesus Cristo. Ele que potencializa o teu desejo. Por isso que o salmista fala, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então tem que agradar quem? Ao Senhor. Aí ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Amém ou não amém? Isso tudo através do poder, da unção, que liberta você, liberta a tua família, cura e leva a gente para o céu. Glória a Deus. Então já recebemos a unção, né? A carga do pecado já foi tirada do ombro, o jugo já despedaçado, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Fala assim, Satanás não tem nenhum poder sobre a minha vida, porque a unção do Senhor permanece nela. E é uma verdade, você tem que falar isso todo dia. Não deixa ninguém te enganar dizendo que você não tem essa unção, não, porque você tem. Todo aquele que declara Jesus Cristo como o Senhor passa a ser dele. E Satanás não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Só se ela quiser, e ela mesmo quiser ir, aí é outra história. Deu para também? Mas enquanto você lutar, Deus vai estar contigo em nome de Jesus. Amém? Então, nós fomos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, até o fruto do Espírito. É que todo crente tem que ter para herdar o reino dos céus. Amém? Mas agora, como é que eu faço, pastor? Porque eu quero, né, vamos colocar assim, essa unção para também libertar, para curar. Eu quero também essa unção. Aí já é outra história. Aqui já é outra parte. Glória a Deus. Que outra parte é essa? O Senhor Jesus, ele chega para os discípulos e fala assim, lá em João 20, acho que é 21, se tiver, bota aí para mim. João 20, 21. Ele fala assim, ó, como eu falei pela manhã, assim como o Pai me enviou, eu envio a voz. Aí sopra sobre os discípulos e, né, está ali, disse Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vai para o outro. E havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo. Opa, presta atenção aqui. Esse é para a regeneração, é o que eu e você recebemos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Amém? É ele que começa a ditar as regras na minha vida e confrontar a minha consciência de Cristo com a consciência carnal. A mostrar para mim e para você, isso é certo e isso é errado. Deu para entender bem? E a te dar poder para você resistir. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Então presta bem atenção, ser cheio do Espírito Santo é como, vamos colocar assim, já falei outro dia aqui, é como essas colunas, elas foram cheias para poder receber essa laje. Você imagina colocar essa laje sem as colunas estarem cheias? Vai fazer o quê? Cai tudo. Cai o quê? Tudo. Então eu preciso primeiro ser liberto para depois libertar. Eu preciso ser cheio para conseguir ter a estrutura para suportar o peso da outra unção. E que outra unção é essa? Quando o Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, fala com os discípulos o seguinte, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aí sim, vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, está lá não, né? Dessa vez mesmo. Né? Aqui em Jerusalém, na Judéia, né? Samaria e até os confins da terra. Quem entendeu bem aqui? Do alto foram revestidos de quê? De poder. Então fala comigo assim, a unção que me liberta, me enche do Espírito Santo. A unção que me dá poder para libertar é o revestimento do Espírito Santo. O problema da maioria dos crentes é que para na primeira. Não quer passar para a segunda. Ou então, a Marita aqui falou algo que é pior, quer ir para a segunda sem passar pela primeira. Aí é pior a situação, né?
Amém? Ou quer colocar uma laje na casa sem o quê? Sem as colunas. Aí vai ser presa fácil para o diabo. Sabe por quê? Porque o que Deus deseja fazer de mim e de você é ser representante fiel aqui na terra em todos os níveis, em todos os lugares. Mas a gente vai ter que suportar a tentação, vamos ter que suportar, né, os ataques do diabo, tudo isso, para que a gente possa libertar como nós fomos libertos. Amém ou não amém? Então, quando nós entendemos isso, quando nós somos cheios, o que nós desejamos ardentemente no nosso coração é partir para a segunda fase. É ser um representante do nosso Senhor Jesus aqui. Libertar como nós fomos libertos, curar como nós fomos curados, conduzir a Cristo para a salvação como nós fomos conduzidos e salvos. Não tem como uma pessoa ser cheia e não ter desejo de que essa bênção seja estendida para outras pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cada um de uma forma, mas de qualquer forma, todos fazendo aquilo que o Senhor Jesus determinou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, quem? Ele falou isso para quem? Fala que o irmão falou para você também. Para mim e para você. Amém? Você não precisa deixar teu emprego, não precisa deixar de fazer o que você faz, a não ser que seja pecado, claro, né? Tem que deixar. Mas você pode continuar sendo quem você é, na tua função aqui na terra, mas exercendo, vamos colocar assim, com todo o poder, a função que nos cabe, que é salvar, libertar e curar. Quem entendeu essa mensagem até aqui? Amém? Então, esse poder que desce, ele desce sobre a minha vida e sobre a sua, como disse pela manhã, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Ele me libertou e me abençoou, e vai libertar e abençoar a tua vida também. Quando você fala isso com firmeza, outra pessoa vai entender e vai ver na tua vida que foi isso que aconteceu. Não precisa ser erudito, ser um escritor eloquente, nada disso. O que você precisa é testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. É isso que os apóstolos falavam. E é isso que eles liberavam para as pessoas olhavam para eles, realmente isso acontece. Aconteceu na vida deles, nós queremos isso para a nossa vida, essa alegria que eles vivem, essa singeleza, né? Essa paz, mesmo em meio a tanta turbulência, eu quero essa paz. Porque o que mais no mundo as pessoas buscam senão a paz? As pessoas querem ter paz em casa? Sim ou não? Querem ter um serviço? Sim ou não? Querem ter paz dentro de si? Sim ou não? Mas essa paz eu só alcanço se eu tiver paz primeiro com Deus. E a minha paz com Deus eu só alcanço através de Jesus Cristo. Amém? Então nós recebemos a unção para sermos libertos. E agora, já que nós somos libertos, nós precisamos receber essa unção para libertar também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso não significa que todos os dias eu não precise da presença do Senhor para continuar me purificando e me aperfeiçoando em Cristo Jesus. Deu para dizer bem? Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você já tem. Você só precisa continuar dando ouvido à voz dele. Amém? Porque sabe o que acontece? A coisa mais maravilhosa do mundo, não é? Às vezes a gente dá testemunho aqui, é legal, né? Pastor, a gente conseguiu, né? Um emprego, melhorar a situação financeira, minha situação com meu marido melhorou, com a minha esposa, no meu trabalho, as coisas começaram... É maravilhoso isso. Mas o maior presente que a gente recebe de Deus é a própria presença dele no nosso interior. Essa é a certeza da nossa salvação. Porque aí, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer circunstância, a paz de Cristo vai estar dentro de você. Amém? Então, essa unção você já tem. Você já recebeu em Cristo Jesus. Quem pode agradecer ao Senhor por isso aí? É maravilhoso, é muito maravilhoso isso. Agora o Senhor quer revestir você também. Para que você possa fazer justamente a mesma coisa. Eu vou te dar aqui uma receita, que é a receita que o Senhor Jesus me dá. Então é a receita que eu vou passar para você, não tem como eu passar alguma receita minha. Tem gente que, por exemplo, a unção para você ser curado e liberto, ela é transmitida. As pessoas chegavam diante de Jesus e faziam o quê? Tocavam nele e aí dele saía virtude. Legal. Né? Com Pedro a mesma coisa. E ele fala de mim também, ó. Quando impor as mãos nos enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Então, às vezes, a gente está aqui, manifesta um espírito maligno, a unção que está na minha vida, ou na sua, de quem for expulsar o demônio ali em Cristo Jesus, o demônio vai sair. Ou a pessoa está enferma, vai ser curada. Amém? Né? Então, essa unção, legal, beleza.
Né? Agora, a unção para você ministrar a libertação e a cura, ela não pode ser transferida. Só quem pode dar essa unção é Ele. Eu vou impor as mãos sobre a tua vida 500 vezes e nada vai acontecer. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Por que não? Porque eu não tenho poder para isso. Quem unge é Deus. Amém? Amém? A gente tem que dizer, vou botar a mão sobre a tua vida e vou transmitir a minha unção para você. Como vai fazer isso? Na Bíblia, em lugar nenhum existe isso. O profeta ele tem o poder de derramar o óleo, de impor as mãos. Mas o poder vem de quem? De Deus. Quando Samuel ungiu Saul, foi o Espírito Santo que veio sobre ele. Você acha que Samuel tem poder para mandar no Espírito Santo? Quando ele ungiu Davi, o Espírito Santo veio sobre Davi. É Samuel que tinha poder para isso? Não. Ele só foi um instrumento. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Olha o que o nosso Senhor Jesus fala. Recebereis poder do alto quando vier sobre vós quem? O Espírito Santo. Só Ele pode dar essa unção para mim e para você. E qual é a receita que eu tenho? Você que já está liberto com a unção da regeneração, já está com a presença do Espírito Santo, é de todo o coração você desejar isso. Mas não desejar para autopromoção, como algumas pessoas fazem. Não desejar por ciúme, por vaidade, por competição, por querer ser útil, nada disso. Desejar porque tem compaixão do próximo. Quem entendeu bem aqui? O Senhor Jesus, a Bíblia diz, quando ele via as pessoas enfermas e doentes, ele tinha compaixão. E aí a presença do Senhor se fazia abundante ali. Amém? As pessoas estavam com fome, ele também. Eu tenho compaixão do povo, não quero despedir com fome. Orava e os pães multiplicavam, as pessoas eram alimentadas. Amém? Então esse desejo, esse amor tem que ser pelas pessoas. Deus ele precisa confiar em você para derramar essa unção. E ele só vai confiar se tiver um amor verdadeiro no teu coração e compaixão. Quem entendeu bem aqui? Amém? Você tendo um amor, esse desejo no coração, eu quero libertar, estou vendo as pessoas sofrerem, eu quero ser usado por Deus, e aí Deus vai confiar em você à medida que você busca, que você pede, e aí você vai receber. Se você reparar bem, o Senhor Jesus falou assim, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam ali. Sabe para quantas pessoas Jesus falou isso? A Bíblia diz cerca de 500 pessoas. Sabe quantas estavam quando receberam? Cerca de 100. Nem todo mundo permanece na presença de Deus para poder receber essa unção. Quem entendeu bem aqui? Mas tem que ser perseverar, na busca, aí a presença dele vem e vai te revestir. E você vai poder falar como o Senhor Jesus falou, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Que o Senhor Jesus quer que você fale da mesma forma que ele falou. Ele não falou assim como o Pai me enviou e envia a voz? Falou ou não falou? Cadê o voz aí? Levanta a mão aí. Só eu e você. Então, eu tenho pregado sempre sobre isso, que você é um representante do Senhor aqui na terra. Adquira conhecimento na palavra, participe das atividades da igreja, permaneça sempre nos cultos, porque cada vez que você vem a um culto, a unção que está aqui vai regenerando e transformando a nossa vida a cada dia. Quem entendeu bem aqui? O conhecimento da palavra vai nos dando cada vez mais possibilidade de sermos essas colunas que o Senhor deseja para derramar essa unção e abençoar e libertar as vidas. Quantas pessoas você não conhece que precisam de ajuda? Quem conhece pessoas que precisam de ajuda aqui? Você pode ser a ajuda que essa pessoa está precisando. Amém? Quem entendeu aqui a unção do Senhor aqui? Então, a unção para te libertar resolveu de outra pessoa. A unção para você libertar é você com Deus. Agora, é claro, para a gente estar encerrando, que a gente acompanhar alguém dá certo. Dá certo. Dá muito certo. A gente vê que, na realidade, Eliseu ele acompanhava quem? Elias. Aonde Elias ia, Eliseu fazia o quê? Estava junto. Teve um momento que Elias falou assim, que discípulo chato. Fica aqui, num lugar chamado Boquim, que eu vou lá para Jericó. Aí Eliseu, não, eu vou com o senhor. Aí Elias fala, tudo bem, então vem. Aí chegou lá, em Jericó, vou atravessar o Jordão, tu fica aqui que eu vou do outro lado. Não, vou com o senhor. E ainda fala assim, tão certo como o senhor vive, que eu não vou deixar o senhor.
E ele ficou agarradinho com ele, chatão, né? E Elias já queria, porque Elias já tinha recebido do Senhor que ia ser levado ao céu. E queria ficar em paz, gente. Tem hora que a gente quer um pouquinho de paz, que não é verdade. Né? Ama o discípulo, mas quer um pouquinho ficar tranquilo, sozinho lá orando. Mas aí Eliseu falou, não vou nada, eu fico agarrado aí com o Senhor, vou nada. Aí na ida, aí Elias, que não era bobo nem nada, tá bom, mano, você está muito colado comigo, o que está querendo? É ou não é? Está muito pertinho assim, né? Bajulando muito. Aí Eliseu pergunta, eu quero porção dobrada do teu espírito, ou seja, a mesma unção que você tem, o teu mesmo ministério eu quero também. E quero multiplicá-lo. Aí Elias vira para ele e fala assim, dura coisa pediste. Por quê? Porque ele não tinha poder para fazer isso. E aí ele fala assim, se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, subindo ao céu, você vai receber. Ou seja, quem é que poderia conceder isso para ele? Somente Deus. Amém ou amém? Amém? E no momento ele viu. Quando ele viu, ele se assusta, fica naquele desespero, que a carruagem de fogo passa, e muita gente fala que ele ia subir na carruagem de fogo, né? Não, gente, ele subiu num redemoinho, né? Um vento levou. E aí, não aquele filme Vento Levou não, tá? Mas foi um vento levou, isso aí é para quem é mais velho. Né? Então ele vai... Aí a capa de Elias cai. Quando a capa cai, a capa simbolizava o quê? Poder, autoridade. Né? Por isso que as pessoas, alguns, né, irmãos pentecostais, né, falam, olha o manto aí, né? Olha o manto descendo, não tem, né? Amém, é o manto. Eles querem simbolizar o manto de Elias. Aí ele vai, enrola, e quando ele vai com Elias atravessar o Jordão, Elias toca com a capa no rio e o Jordão se abre no meio. E ele passa por ali. Quando ele volta, ele fala, se não abriu, tem que atravessar nadando, né? Porque Elias não está mais aqui. E aí ele olha o que ele fala. Aonde está o Deus de Elias? E toca no rio. O rio faz o quê? Se abre. Deus havia concedido o que ele pediu. E Eliseu, tudo que Elias fez, ele fez 2 vezes. É claro que ele não foi assunto ao céu. Mas a unção permanecia na vida dele de tal maneira porque o mesmo ministério, Eliseu não teve uma vida particular. A vida particular de Eliseu era uma vida pública somente para servir quem? Ao Senhor, a Deus. O que eu quero falar com você? Essa unção para ministrar, ela tem um preço. O preço para me libertar e te libertar, Jesus pagou na cruz. Quem entendeu bem aqui? Mas o preço para a gente poder o servir, vamos colocar assim, né? Tem um preço. E esse preço quem paga somos nós. É a busca, né? Vamos colocar assim, abrir mão de muitas coisas, renúncia, constância, fidelidade. Deu para entender bem? Amém? Aí a unção vem sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu vejo muita gente falando, não, pastor, eu quero essa unção. Eu falo, amém, glória a Deus. Que o Senhor lhe conceda. Aí a pessoa com certeza vai ser testada naquilo que eu sou. E aí, às vezes, permanece de pé, às vezes pode o quê? Não permanecer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos nós podemos receber uma unção especial, única, exclusiva para a tua vida, para você ministrar como o Senhor Deus deseja. Quem entendeu bem aqui? A unção, ela não é para você ministrar como o outro. É para você ministrar como Deus deseja. Deu para entender bem aqui? Amém? Por exemplo, vou trabalhar e arranjei um emprego. Tem algumas colocações, mas quem vai direcionar é o gerente, o diretor, sei lá o que é, onde eu vou funcionar melhor. E o nosso dirigente é Jesus Cristo. Então ele vai comissionar, igual o apóstolo Paulo diz, cada um vai ministrar de uma forma. Né? Tem uns que têm uma unção abençoada para administração. Uns são bons para finanças, outros são bons para poder correr atrás de recursos e conseguir e dar socorro, assistência social. Isso é bíblico. Amém? Tem uns que pregam melhor, tem uns que ensinam melhor. Quem entendeu bem aqui? Amém? Tem uns que dançam, tem uns que cantam. É ou não é? Glória a Deus. Quem está entendendo bem aqui? Cada um, Deus vai levantar de uma forma.
A unção que você vai ministrar, quem determina é Ele. Mas uma coisa eu tenho certeza, cada um que está aqui dentro hoje, Deus tem uma unção preparada para você. Seja lá qual for a área que Deus preparou para você, Deus preparou para você. Amém ou não amém? Amém? E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu olho a pregação de João Batista, a Marita estava falando essa semana, João Batista, ele veio, né, voz que clama no deserto, e a pregação dele era o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a única pregação dele era qual? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí ele falava para os fariseus: raça de víboras, né? Quem vos induziu? Quem vos impulsionou a fugir da ira vindoura? Né? Larguem aí as coisas ruins, que vocês vão ser abençoados, vão ser batizados, né? E serem salvos. E aquele então que tiver um pedaço de pão, repassa com o irmão. Quem tiver 2 túnicas, dá uma. Até para os soldados romanos, ele falou: vós contentáveis com o vosso soldo, não aceitem suborno. Né? Já na época tinha propina, quem entendeu aquilo, né? Para com isso. Então presta bem atenção. Foi a única coisa que ele veio falando e pregando e batizou Jesus Cristo. E Jesus falou o seguinte: olha, vocês esperavam ver Elias? E muito mais do que isso vocês viram. Porque Jesus fala assim: daquelas pessoas que foram nascidas de mulher, nenhuma foi maior do que João Batista. Olha só, imagina bem, todas as pessoas que pisaram nesse planeta, João Batista foi maior do que todos. Mas você procura um milagre sobrenatural dele, não fez. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que eu quero dizer com isso? Deus escolhe cada um como Ele deseja. E a gente fica satisfeito no que Deus nos der. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Não estou dizendo que Deus não vai operar milagre na tua vida se tiver necessidade, não, é através de você, vai. Mas o que eu estou dizendo é que não se preocupe com isso. Simplesmente, se estiver enfermo, estenda a mão. Se Deus quiser curar, vai curar. Simplesmente se dê testemunho. Se Deus quiser salvar, vai salvar. Amém? Vendo as crianças aqui dançando, poxa, lá o pessoal sobe e as tiazinhas ficam lá na... Gente, isso eu vejo um talento tremendo ficar com as crianças lá em cima. Eu acho que se eu ficasse lá 10 minutos, eu infartava. Mas não é? É um talento, gente. É um dom de Deus que faz, né? Que tem. Isso é maravilhoso. Os jovens, a linguagem com os jovens, né? Para quem tem, isso é maravilhoso. Cuidar dos necessitados, né? Às vezes a Marita fica ali 2 horas conversando com alguém, batendo papo com alguém, e aí eu subo 10 vezes para ver se ela já acabou, não acabou. Eu falo: misericórdia, vai ter paciência assim lá de Jó. Não que eu não tenha, gente. Mas cada um, Deus levanta para uma atividade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala comigo assim: eu sei que o meu Redentor, o meu Senhor, já me ungiu e me preparou para o seu ministério. Amém? Você só precisa desenvolver aquilo que Deus já está na tua vida. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.